Que poxa é essa, Brasil? Pacto Federativo pisoteado. Isso mesmo. O Pacto Federativo, consagrado na Constituição, no artigo 1º, ele não foi respeitado nesta pandemia. O artigo 1º da Constituição, assim escrito: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e Distrito Federal, constitui-se num Estado democrático de direito e tem os fundamentos seguintes. Cita lá os fundamentos: soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho, livre iniciativa e pluralismo político. O que eu quero enfatizar é com relação à união indissolúvel de estados, municípios e Distrito Federal. O Supremo Tribunal Federal, na ADI 6341, restringiu o Pacto Federativo de forma talvez não intencional, de boa fé, tentando ajudar no momento de pandemia, acabou por afrontar o Pacto Federativo. Na verdade, o que vimos foi estados e municípios com soberania. Os decretos de prefeitos e de governadores foram superiores aos decretos do presidente da República. Muito embora a decisão do STF na ADI 6341 fosse até cristalina. A decisão diz o seguinte, que caberá ao presidente editar decretos. Além dos decretos, é evidente que repassar, não só o presidente, mas a União, repassar recursos para os estados e municípios, conforme artigo 198, inciso 1 da Constituição Federal. O STF disse o óbvio, só que este óbvio, ele restringiu a atividade do Executivo, pois na ADI está cristalino. O presidente da República poderá dispor, mediante decreto, sobre serviços públicos e atividades essenciais. Só isso. As demais responsabilidades da Lei 13.979 foram totalmente repassadas para governadores e prefeitos. Agradeçam ao PDT. Agradeçam ao PDT. E o Pacto Federativo, ele foi ignorado. Os estados passaram a ter autonomia. Além da autonomia, soberania. Eles estão, até hoje, acreditando que vivem em uma confederação. E, na verdade, vivemos em uma federação. Uma federação onde existe um único Estado soberano, que é o Brasil. Não existe Estado da Bahia, de Sergipe, com soberania. Não existe o Estado de São Paulo com soberania. O Estado de São Paulo tem autonomia de governo e tem autonomia administrativa. Não tem soberania o seu João Dória. Não tem soberania a Bahia, seu Rui Costa. Ô prefeito ACM Neto. Salvador não tem soberania para você dizer que não vai cumprir um decreto do presidente da República. Leia o artigo 1º da Constituição, combinado com o artigo 3º, que diz o seguinte, ó, prefeito: a República Federativa do Brasil, indissolúvel união, indissolúvel. E o artigo 3º está lá, escrito mais uma vez, constitui objetivos fundamentais da República Federativa, não a República Confederativa. Respeitem a Constituição. Olha que a forma de governo somente
poderia ser mudada com uma nova Constituinte. O artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, diz o seguinte: não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado. Na ADI 6341 do PDT, o que foi feito foi uma afronta à forma federativa de Estado. A união indissolúvel de estados, municípios e a própria federação, o Brasil. O que vocês fizeram é um absurdo, é uma vergonha. Que poxa é essa, Brasil? Que poxa é essa? Inacreditável. Para frente, Brasil, para frente, Brasil.